Vamos então começar o nosso conteúdo específico. Eu estou aqui com alguns tópicos para trazer para vocês, que é sobre a falsa luz, como identificar essa falsa luz. E vamos entender, antes de eu falar o que é essa falsa luz, de uma forma simples, eu já poderia dizer a vocês que nada mais é que a própria forma de se conectar de forma idealizada com a luz. Existem muitos movimentos que acontecem na espiritualidade não, naqueles que começam a se conectar com a espiritualidade e que às vezes criam algumas distorções de percepção. Isso é muito comum porque, na verdade, a grande sacada do despertar de fato espiritual é quando nós reduzimos o controle da mente sobre nós. Então, eu costumo dizer no curso das mandalas que nós temos 3 despertares principais. Esses despertares, eles não são assim, não são faixas, eles são crescentes. Então, a gente tem uma virada de chave, depois disso a gente tem um crescimento, tem uma outra virada de chave, um crescimento. Então, nós podemos estar em níveis diferentes no mesmo despertar em níveis diferentes. Então, o primeiro despertar é o despertar da consciência. Esse despertar da consciência é aquele despertar onde a gente encontra um novo caminho, onde a gente busca o autoconhecimento, onde a gente passa a integrar a nossa história, a transformá-la de fato, sair da zona do vitimismo, sair daquele lugar de comodismo, digamos assim. E esse lugar, esse despertar consciencial, ele é uma crescente constante. Mas ele tem uma mudança significativa na nossa forma de conduzir, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir. Inclusive é o que faz muitos buscarem as linhas terapêuticas. Muitos terapeutas, na verdade, se tornaram terapeutas porque passaram por uma grande experiência de transformação e, através disso, encontraram um caminho para manifestar uma outra transformação, ser luz. A verdade é que nós podemos ser luz em várias profissões, não necessariamente nós precisamos ser terapeutas. Mas aqueles que escolheram ser terapeutas, existe uma caminhada muito profunda, muito mais profunda do que se imagina, aliás. E aí é onde mora a conexão com a falsa luz. Por quê? O próximo nível de despertar é o despertar espiritual. E esse despertar espiritual, ele visa uma mudança significativa nas nossas percepções extrasensoriais, na nossa maneira de conduzir a espiritualidade, aonde eu me conecto, em que lugar eu me conecto. E o que acontece muitas vezes é que existe uma conexão com essa camada espiritual, com esse despertar espiritual, mas dentro de um quadro de idealização, dentro de um quadro de ilusão. Essa é a verdade. Por quê? Porque nós vamos, à medida que nós vamos encontrando esse universo, isso deslumbra, isso traz um olhar completamente diferente. Só que tem diversas formas de nós conduzirmos esse olhar para a espiritualidade. Existem linhas que trabalham de determinada forma, outras linhas que trabalham de outras, mas não é só linha de trabalho. É a forma como nós enxergamos e nos conectamos com a espiritualidade é que nos traz a conexão com a luz verdadeira ou com a falsa luz. E é esse o tema que eu vou agora destrinchar para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar-lhes: deixem o julgamento de lado, porque julgamento não contribui com nada. Julgamento não deixa, apenas é uma resistência àquilo que pode chegar no seu coração. O que vai chegar no seu coração tem alguns caminhos. O primeiro caminho é algo que vai gerar sentido. Você vai ouvir o que eu vou trazer, vai gerar sentido e vai gerar uma transformação de alguma maneira. Às vezes esse sentido chega, mas a transformação não acontece rápido, porque sai da aula e tudo volta ao normal, continua do mesmo jeito. Acontece muito, mas alguma contribuição foi gerada. E por isso que a ativação espiritual ela é tão importante,
porque ela gera modificações mais profundas do que só a recepção da informação que está sendo trazida aqui hoje. É muito comum a gente se conectar, falar, meu Deus, é isso, era isso que faltava, que consciência, e vai lá e não modifica o padrão na vida. Então, a ativação, ela gera um efeito muito interessante em relação a isso. A segunda forma de chegar a esse conteúdo aí eu tô sendo simplista, né? Eu vou trazer 3 formas, mas pode ter variações diferentes disso, mas é apenas pra gente ter uma didática de percepção disso que eu tô falando pra vocês. A segunda forma de receber esse conteúdo é fazer sentido, mas aquilo você já vivenciou, aquilo você já superou e você simplesmente vai falar, nossa, é isso. Eu tô no caminho certo. E eu quero continuar manifestando dessa maneira, porque desafios vão existir sempre. E muitas vezes a gente está precisando daquele acalento, daquele abraço, para que a gente sinta assim, eu tô no caminho certo. E isso, na verdade, nutre, isso, na verdade, alimenta e fala assim, não, vale a pena me manter da forma como eu estou conduzindo a minha vida, a minha trajetória como terapeuta. E também, alguma coisa pode não fazer sentido nesse momento. E se não fizer sentido, você fala, não, é uma forma, mas também existem exceções também. Sempre vão existir exceções, sempre vão existir variáveis daquilo que eu estou colocando aqui. Obviamente que dentro de uma aula eu preciso ser mais generalista. Então, como tudo na vida, existe um aspecto geral e existe o aspecto excepcional. Sempre vai existir. E variações daquilo ali, né? Situações e situações, ok? Então, se alguma coisa que eu tô falando aqui vibra numa outra situação, tá tudo certo também. Você vai falar, não, eu entendi, faz sentido, mas aqui nesse caso eu faço de determinada forma, porque isso aqui, aqui nesse caso é um pouco diferente disso. E tá tudo bem, ok? E a terceira forma é aquela onde existe um desconforto. Um desconforto. E aí a gente fica incomodado com o que a gente está ouvindo. Como se a gente tivesse que se defender, como se a gente tivesse que falar alguma coisa, mas espera aí, não é bem assim. Gente, toda vez que esse desconforto vem, primeiro ponto, vamos pensar no que a gente fala. Porque aí, muitas vezes, nós estamos sendo tomados por algo pessoal, por algo que tem a ver com incômodos internos, conteúdos internos que precisam ser trabalhados. Incômodo é sempre um sinal de que é preciso olhar para curar. Independente se é daquela forma ou se não é, existe algo que precisa ser olhado e visto. Então, toda vez que a gente sente um incômodo, a minha sugestão é que sempre a gente observe, que a gente se coloque no lugar de observador e fale por que eu estou sentindo esse incômodo. Porque o crescimento de cada um é individual, a gente não precisa convencer ninguém de nada, a gente não precisa passar por cima de ninguém, a gente só precisa usar aquela informação que chegou não por acaso em prol do nosso desenvolvimento. Então, era isso que eu queria falar, então observem as questões que eu estou colocando aqui. Então, de uma forma generalista, pode ser que alguma situação você se identifique e fale, nossa, isso aí é bem o que eu estou fazendo. E pode ser que você não se identifique. Então, eu vou falar de uma forma geral, ok? E vou falar para você. Quando eu falo para você, eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim, eu estou falando para quem for assistir esse vídeo como uma forma de reflexão sobre tudo, porque eu estou aqui conectada com o comando venusiano que vai trazendo. Eu não vou ficar fazendo aqui, estou conectada, eles estão me dizendo, não vou. Eu simplesmente vou deixar fluir através desse canal aquilo que vier, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu vou trazer aqui. E outra coisa, eu vou começar a falar e vão ter algumas situações que vocês vão falar assim, eu concordo, é isso mesmo. Observa a fundo, porque às vezes tem uma nuance de negação aí. Eu concordo e passo por cima, mas não reconheço que estou agindo daquela forma. Então, assim, observem também os boicotes da mente em não nos deixar enxergar aquilo ali. Então, se questionem, será que isso faz sentido? Será que isso não faz sentido? Eu não estou aqui para julgar, nem olhar caso a caso, eu só estou aqui para contribuir. Então, recebam dessa forma tudo que eu vou trazer. Então, primeiro ponto. Onde está a falsa luz?
Vamos entender onde está a falsa luz? Porque quando a gente entende o que é a falsa luz. E aqui eu tô falando de consciência, tá? Vai cair na espiritualidade, mas eu tô falando de consciência. No deslumbre irrestrito das ofertas das pílulas mágicas. Canso de falar isso em toda a minha linguagem, em toda a minha conexão. Pílulas mágicas. É engraçado porque, assim, no fundo, todo terapeuta sabe que não é só aplicar uma técnica, que não é só fazer a mágica. A gente sabe que tem que ter a consciência. A gente sabe que a pessoa tem que querer. A gente sabe que tem um movimento que precisa ser feito. Mas eu não sei o que acontece. É olhar, por exemplo, para ofertas que existem na internet, em cursos, em processos, enfim, tudo que está sendo oferecido nesse universo e simplesmente achar que tudo é mágico, que tudo é verdadeiro e tudo tem frequência de luz. Isso é uma luta, assim, profunda que nós temos que ter para estarmos conscientes daquilo que a gente está vendo e a gente está recebendo. E muitos terapeutas, os que são mais iniciantes, principalmente, quando entram no universo das terapias holísticas, acham que todas as terapias, todas as formatações e técnicas são puramente luz. E esquecem que, na verdade, nós estamos na matéria. E a energia densa não deseja que nós expandamos de fato, que a gente rompa essa malha de resistência planetária, que a gente mude de frequência. Mas, na verdade, nós não somos vítimas dessa energia, dessa densidade. Essa densidade está dentro de muitos de nós, com as nossas personalidades passadas, subpersonalidades, conteúdos internos. No fundo, não é os seres que estão aqui criando uma malha, impedindo o nosso crescimento. Isso é até uma vitimização espiritual. Porque, assim, não há força densa quando nós estamos conectados na luz. Isso daí são conteúdos internos dos seres humanos que estão sendo extravasados no campo da Terra. Naquela resistência do crescer, naquela resistência de falar, eu preciso mudar, eu preciso limpar, eu preciso transmutar. Mas tá ali compactuando, conectando com essa densidade, sendo vítima da própria energia. Muitos quadros que terapeutas e pessoas acham que são obsessores são as subpersonalidades da própria pessoa. São fragmentos da consciência de baixa densidade que está ali no campo da pessoa. A maior parte dos quadros de obsessão são de auto-obsessão. Só que os seres humanos aqui, ainda no padrão da vitimização, sai da vitimização da consciência, do dia a dia, e passa a se tornar vítima espiritual. E aí, é esse mesmo lugar das pílulas mágicas, onde a pessoa escolhe algo que só porque é extrafísico, só porque é multidimensional, se apresenta como tal, vai resolver todos os problemas. É o atalho fácil. Esse atalho fácil é aquele onde eu não preciso ter trabalho. E aí eu te pergunto, se você veio aqui para manifestar a sua transformação, o seu despertar, os aprendizados que o seu espírito pediu, a transmutação, a purificação das diversas encarnações, por que você vai encontrar aqui um botão que vai mudar tudo sem que você precise passar pelo aprendizado? Ah, Raíssa, mas então você está me dizendo que tudo tem que ser sofrido, que tudo tem que ser na dor, que tudo... Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que quando você entende esse processo, quando você se abre para a luz verdadeira, de compreender que você tem sim aspectos a serem curados, você tem profundezas a serem trabalhadas, e que você não precisa lutar contra elas, ao contrário. É usar as tecnologias de forma consciente para modificar essa realidade.
de forma consciente, não de forma passiva. Porque quando eu falo de forma consciente, eu tenho que usar a espiritualidade, mas eu também tenho que gerar uma transformação comportamental. Eu também tenho que acolher o meu tempo, eu também tenho que respeitar a minha história. Eu também tenho que observar a minha vulnerabilidade. Eu preciso aprender com essa caminhada. E isso muitas vezes leva tempo. O boom que tá nas terapias holísticas, inclusive de, sabe, uma coisa exacerbada de chegar a um lugar que eu não sei qual é esse lugar. Um lugar nenhum. Onde a gente não vive a trajetória, a caminhada, a beleza de viver o aprendizado. É tudo muito raso. É uma loucura exacerbada, uma exigência exacerbada, e principalmente para aqueles que conectaram com a espiritualidade, que exigem na espiritualidade. Eu já vi terapeuta falar para mim, olha, eu tô cansada, eu faço de tudo, eu já fiz diversos processos, eu tô aqui, todos os dias eu me conecto, não é possível, brigando com a espiritualidade, né? De uma arrogância, de uma prepotência. Isso aí tem a ver com expectativas, com a construção da expectativa que essa pessoa fez na própria cabeça dela.